a crítica que destrói. Daniel passou por uma minuciosa investigação. Investigaram a vida dele. E Daniel não tinha nada para esconder. É uma maravilha quando, na sua vida, não existe nada a ser escondido. Existe uma maravilhosa paz quando você pode ir para a cama à noite e dizer: não existe nada nas minhas ações que eu deseje que ninguém descubra. A minha vida é totalmente transparente diante de Deus e dos homens. É uma grande paz quando isso acontece na sua vida. É muito bom saber que não existe nenhum segredo escondido no seu armário que possa ser descoberto algum dia e que vai envergonhar você. Viva como se não tivesse nada para esconder, porque a sua vida é transparente diante de Deus. Eles não puderam achar nada. E então disseram, verso 5, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Se alguém por acaso condenar você por ser obediente e fiel a Deus, continue com isso. Se alguém condenar você porque você é uma pessoa de princípios, se o motivo da ridicularização são os seus princípios, você tem moral, é porque a sua vida é uma com Deus. E se eles condenam você por isso ou isolam você por isso, continue assim. Continue. Daniel. As Escrituras dizem em verso 6, então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme um interdito que todo homem que por 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. O que vocês percebem nesse texto imediatamente? O que percebem? O que percebem nele? É uma mentira. É uma grande, grande mentira. O que eles disseram? Todos os presidentes do reino se reuniram. Nós não adoraremos nenhum outro Deus exceto a ti. Todos os presidentes se reuniram. O primeiro presidente se reuniu com eles. Daniel concordava com eles que ele não adoraria nenhum outro Deus exceto Dario. De jeito nenhum. Prestem atenção. A inveja levou-os ao ciúme. E o ciúme levou-os a mentir. E a mentira deles levou-os ao desejo de condenar à morte um homem inocente. O ciúme levou à inveja. A inveja à ambição. A ambição pela posição. Eles tinham ciúme da posição de Daniel. Eles invejavam a posição dele. E isso se desenvolveu e eles se tornaram ambiciosos. Mentiram dizendo, todos os presidentes se reuniram. Queriam ver-se livres de Daniel e passaram a desejar matar Daniel. O pecado acariciado na mente nunca se torna mais fraco. Ao contrário, se torna cada vez mais forte na vida. Já ouviram sobre os viciados em droga na cidade de Nova York? Eles têm uma frase que diz, eles chamam a droga um macaco nas costas. E eles contam uma história sobre um homem que estava caminhando no Central Park. E enquanto ele caminhava no Central Park, ele viu um macaquinho brincando lá no gramado. Ele se abaixou e disse, olha só, mas que macaquinho lindo. Eu quero levá-lo comigo. E ele pegou o macaco e o colocou nas suas costas. Enquanto ele continuava a caminhar, o macaco colocou seus bracinhos ao redor do seu pescoço e começou a acariciar a sua face. E o homem pensou, este macaco precisa de uma banana. E comprou a banana e deu para o macaco. E o macaco comeu. Mais tarde, o macaco estava novamente com fome. Então o homem comprou outra banana. E o macaco pulou dos seus ombros e correu na sua frente. E era muito divertido. Mas conforme o homem alimentava o macaco, ele continuava a crescer. E começou a ficar um pouco difícil de carregá-lo nas costas. O macaco foi crescendo mais e mais. E ele caminhando meio torto. Finalmente, depois que tinha alimentado e carregado o macaco nas costas, o macaco se tornou um enorme gorila. E ele colocou os braços ao redor do homem, esmagando-o e quebrando-o. E deixando-o morto. Enquanto ia embora dançando. Os drogados de Nova York falam sobre este macaco em suas costas.
Eles contam como a droga começa bem pequena e vai crescendo, crescendo como um macaquinho nas costas, até que ela mata você. Existe um macaco nas suas costas. Eu quero que peguem a mais querida dona de casa, a mais santa dona de casa. Eu não sei como é uma santa dona de casa, mas peguemos assim mesmo. Peguemos a mais santa dona de casa. Ela parece santa, espiritual, vai à igreja todos os sábados. Mas ela volta para casa e começa a criticar o pastor. Ela não gosta dele. Daí ela começa a criticar o seu vizinho. Ela não gosta dele. Daí começa a criticar o seu tio. Esta crítica irá crescer tanto que destruirá toda a espiritualidade dela. Porque o pecado nunca diminui, ele só cresce. Porque se você começar assistindo alguns programas imorais na televisão, você se tornará dependente destes programas em 6 meses. Você será hipnotizado por eles. Porque o pecado nunca diminui, ele sempre aumenta. Uma vez que você comece a acariciá-lo em sua mente, e conscientemente idolatrá-lo e apreciá-lo em sua mente, quer seja uma ambição, quer seja uma raiva, se você não controlar esta raiva, ela não irá diminuir. Com o passar do tempo, ela irá aumentar com o passar dos anos. Se você não controlar estes erros, eles não irão diminuir, eles irão crescer com o tempo. Porque o pecado é um macaco nas costas. Quanto mais o alimenta, mais ele cresce e acaba matando você. O ciúme leva à inveja. A inveja leva à ambição. A ambição leva à mentira. E a mentira automaticamente leva à morte. Daniel capítulo 6. Eles foram ver o rei. Daniel 6, verso 8. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos Medo e dos persas, que não se pode revogar. No Império Medo-Persa, quando uma lei era aprovada, até mesmo o rei não tinha poderes para revogá-la. A lei era o mestre, e uma vez assinada, todos deviam seguir a lei. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Ora, quando Daniel soube que a escritura estava assinada, lembram-se que lemos no último capítulo sobre Belsazar. Belsazar sabia, mas não o que, pessoal? O que? Fez. Daniel sabia, mas ele fez. Entenderam? Belsazar sabia, mas não fez nada. Daniel sabia e fez. Verso 10. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus como fazia. Daniel sabia que sem a oração não se tem força. Daniel não permitiria que a sua obediência a Dario interrompesse o seu relacionamento com Deus. Daniel sabia que Deus tinha estado com ele por 70 anos no império. Daniel sabia que tinha sido Deus que tinha dado capacidade, quando adolescente, em seu coração de servir a Deus. Daniel sabia que tinha sido Deus que o ajudara a passar nos testes e ser o primeiro. Ele sabia que era Deus que lhe dava inteligência, conhecimento e capacidade. Ele sabia que era Deus que o fez interpretar o sonho do rei. Ele sabia que tinha sido Deus que tinha livrado Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente. Ele sabia que era Deus quem o ajudara a governar por 70 anos, quando Nabucodonosor estava louco comendo grama como uma vaca. Ele sabia que tinha sido Deus que o fizera interpretar o sonho do juízo e aquela grande árvore no capítulo 4. Ele sabia que tinha sido Deus que tinha permitido a ele interpretar no capítulo 5 a escrita na parede. Ele sabia que era Deus quem o tinha colocado na posição de primeiro presidente. Ele sabia que Deus estaria com ele e ele não iria se comprometer agora. Ele não iria perder a sua fé agora. E Daniel sabia que a fonte da sua força, a fonte do seu poder era Deus. Por isso lá, ajoelhado, para Daniel a oração não era algo que chegava até o teto e que voltava para baixo. Não era uma coisa sem sentido ou alguma fórmula decorada. Para Daniel, a oração era fôlego da sua alma, a vitalidade da sua vida. E por isso, ajoelhado, Daniel orou. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, eu quase posso vê-los. Eu posso quase imaginá-los. Eles vão
ao rei Dario. Eles manipulam o rei Dario. Todos os presidentes do reino se